Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos conhecer a história de Salomão, o rei mais sábio que já existiu sobre a terra, também o mais rico dentre todos os personagens já citados na Bíblia. E a sua grande riqueza estava atrelada à sabedoria. Segundo a Bíblia, ele pediu a Deus a sabedoria e o conhecimento para que ele pudesse reinar e julgar. Sabemos que julgar é muito difícil, mas se você tem sabedoria e conhecimento, aí a coisa muda de figura, não é mesmo? E hoje percebemos que não devemos idolatrar o dinheiro, nem muito menos sermos servos dele. Precisamos sim criarmos estratégias, minimizar as nossas dívidas, planejar e trabalhar com dedicação, tendo um foco na sua vida. Podemos dizer metas, não é verdade? Sermos sábios e procurarmos o conhecimento, aquele conhecimento que Salomão pediu a Deus. Mas vamos que é história, não é mesmo? Segundo a Bíblia, Salomão, cujo significado é amado de Javé, foi anunciado por Deus ao seu pai, o rei Davi. Aqui no canal nós temos um vídeo falando do rei Davi. Vale muito a pena vocês assistirem. Vou deixar o link aqui na descrição. Salomão foi o primeiro a construir o templo em Israel, utilizando o material que o rei Davi, o seu pai, havia acumulado em abundância. Foi também o terceiro rei pertencente ao reino unificado. Esses reinos referem-se ao reino de Israel, com o reino do norte ou reino de Sumária, para diferenciá-la do reino de Judá ao sul. Eu me chamo Sinésia Cristina, sou professora e quando falamos de história, cá estamos nós. Por quê? Porque nós amamos história. Estão gostando desse vídeo? Se estão gostando, compartilhem o vídeo com um colega, um amigo, inscrevam-se no nosso canal, deixem um comentário, isso é muito importante. E para iniciarmos o ano de 2024, nada melhor que conhecermos a trajetória de um homem, como já foi dito anteriormente, que rogou a Deus sabedoria e conhecimento. Enquanto hoje pedimos ao Pai o quê? Iríamos pedir conhecimento e sabedoria? A primeira coisa que iríamos pedir seria dinheiro, fortuna. Mas esse homem era tão inteligente que ele almejava mais conhecimento e mais sabedoria. Filho do rei Davi e de Betsaba, o quarto filho nascido em Jerusalém, também chamado de Gedidas, cujo significado era amado do Senhor, nome dado pelo profeta Natã. Segundo o Antigo Testamento, quando ele tinha apenas 12 anos, Deus apareceu para ele, oferecendo dar-lhe o que ele quisesse. Mas ele, como já foi dito e vale a pena ser reforçado, pediu conhecimento e sabedoria. Ele passou a ser conhecido e respeitado em todo o reino. E aos 20 anos subiu ao trono, mesmo não sendo o primeiro da linha de sucessão. Antes mesmo do falecimento do rei Davi, seu filho Adonias já comemorava sua coroação, mandando matar alguns animais, convidando todos os irmãos e outros filhos do rei. Só não convidou o profeta Natã para sua coroação. Ele iria tornar-se rei sem Davi saber. E Betsaba e Natã, sabendo de toda aquela conspiração, foram aos aposentos do rei. E lá ela pediu a ele que tornasse o rei como ele havia prometido a ela, o fizesse de fato a sua coroação. E Davi tornou Salomão o rei de Israel. A morte de Adonias foi decretada por Salomão após ele ter pedido para se casar com Abisag.
ele pediu para Betsaba, que era mãe de Salomão, fazer o pedido a Salomão. Ele era tão esperto, tão malicioso, que ele, sabendo que o filho jamais recusaria o pedido de uma mãe. E ele, o rei Salomão, com sua inteligência, com a sua sagacidade, com a sua sabedoria, recusou, dizendo que ela deveria pedir que ele desse o reino a Adonias. A intenção de Adonias era possuir a mulher que pertencia ao rei Davi nos seus últimos dias. Assim, indiretamente, ele mostraria para o povo que deveria reinar no lugar de Salomão e tramar uma possível revolta futura. E a partir daí deu início ao seu reinado, sendo considerado um dos mais prósperos, seguros e instáveis que já existiram. Salomão fazia alianças que o rei Davi já havia estabelecido com o reino filísteo, Irão I. E além disso, ele assegurou também que a sua posição fosse estabelecida, criando inúmeros laços de amizade pela via matrimonial, sendo suas esposas pertencentes às famílias reais vizinhas, vinculando assim o seu reino. Sabe-se que ele teve em torno de 700 mulheres e aproximadamente 300 concubinas. Vimos que alguns historiadores relatam que a rainha de Sabá, uma das mais conhecidas por nós hoje, tenha sido a sua grande paixão da sua vida. A gente não sabe ao certo. Ela era filha de um faraó egípcio e um grande inimigo do rei Salomão. Naquela época, em Sabá, as mulheres e os homens possuíam os mesmos direitos. Seu reino era próspero, esbanjava luxo e riqueza. E ao visitar Salomão no palácio, ela não resistiu ao seu charme e entregou-se para ele, permanecendo por meses na sua companhia, retornando para o Egito já grávida. Naquela época, Salomão criou uma administração unitária e numa desértica região que eu vou colocar aqui, organizou também a extração de uma mina de cobre na margem do Mar Morto, já explorava a existência do sal, promoveu o comércio de cavalos entre Cilícios e o Egito, introduziu no exército carros puxados a cavalos e estabeleceu também uma rede de transporte no Golfo de Acabá, construiu também o porto de Assinquevas. As suas riquezas só aumentavam dia a dia, até um palácio em Jerusalém e uma residência de verão nas montanhas do Líbano ele possuía. Todos na época comentavam sobre a sua sabedoria, sua figura transcendia, chegando a alcançar mesmo a categoria de semidivino, como ele costumava dizer. Imagine, além dessa sabedoria toda, ele entendia a linguagem das feras, como também das aves. E a história de Salomão teve um triste fim. Ele havia sido escolhido de Deus. Ele ganhou sabedoria, inteligência, conhecimento, mas envolveu-se com muitas mulheres estrangeiras, levando-o a se afastar de Deus. Não conseguiu ser fiel de fato a Deus. Fiel como ele havia prometido ao Senhor, governando por 40 anos, e suas esposas passaram a influenciá-lo com seus deuses. Ele até chegou a construir altares para suas esposas adorarem outros deuses. Perto do fim da sua vida, ele foi forçado a lutar com vários inimigos. Realmente apareceram muitas batalhas e muitas lutas. E quando já estava com aproximadamente 80 anos, faleceu de causas naturais. Após a sua morte, seu filho
assumiu o seu trono. Amigos, procuramos não trazer a parte bíblica da história, porque é profunda e cheia de sabedoria. Precisávamos estudar a Bíblia para conhecer a sua história de fato. Trouxemos sim a história de um dos reis mais inteligentes que aqui já existiu, e a sua busca em Deus pela sabedoria e o conhecimento. Não temos tantos conhecimentos bíblicos, mas ficamos extremamente envolvidos nessa fantástica história. Esse homem ainda compôs obras poéticas, escreveu cânticos, além de livros bíblicos, eclesiásticos, provérbios e o Salmo 72. Após a sua morte, veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do seu território e como também a dispersão do povo. O Templo de Salomão foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônios. É isso aí, amigos. Esperamos que tenham gostado da história e visto que, de fato, o rei Salomão foi um rei que governou com sabedoria e conhecimento. Nós devemos sim, depois de tudo, nós aqui, nós do canal, nós lemos e vimos que não devemos pedir ao Pai dinheiro, fortuna, nada disso. Devemos sim pedir sabedoria e conhecimento e a saúde, né? Que é tão importante para que possamos, de uma forma inteligente, de uma forma sábia, levar a nossa vida. Nós só queríamos agradecer a todos vocês por ouvir mais um pedacinho dessa história. E a nossa palavra de hoje, as nossas palavras de hoje não poderiam ser outras: sabedoria e conhecimento. Muito obrigada sempre por vocês. Esse vídeo foi feito para você. E se vocês gostaram, deixa aquele like, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante pra gente. E gratidão sempre.